quais as perspectivas da economia brasileira neste final de 2023 e o que vem pela frente em termos de juros, inflação, câmbio. Para entender um pouco do que está acontecendo, nós vamos falar hoje com o superintendente executivo do Banco Safra, o economista Eduardo Yucchi. Tudo bem, Yucchi? Tudo bem, e você, Clay? Para começar, o que você diz desse final de ano? Está terminando o ano com um clima um pouco mais otimista em relação ao que a gente viu no ano passado, né? A reforma tributária foi aprovada, o Banco Central já confirmou que os juros vão continuar caindo. O que você vê para a economia no próximo ano e como você avalia esse final de ano de 2023? Esse final de ano ele foi um final bastante interessante e eu acho importante a gente entender o que foi o ano de 2023, porque nós vamos levar ele para 2024, né? As coisas não são desconexas. O que a gente olhou para o mundo foi um mundo que neste ano fez o seu ajuste monetário, fez o aumento de taxa de juros, que era necessário para desacelerar o ritmo de crescimento econômico e, consequentemente, também levar a inflação para a meta. Então, a gente viu o Banco Central Americano, né, o Fed, levando os juros por intervalo entre 5,25% e 5,5%. A gente viu o Banco Central Europeu levando os juros para 4%, que é um patamar historicamente alto para a Europa, né? E tudo isso já está começando a fazer algum efeito sobre o mercado de crédito europeu, sobre o mercado de crédito americano. Tudo isso já está começando a desacelerar um pouco o ritmo de crescimento americano, europeu e mundial, e tudo isso já tem ajudado a desacelerar a inflação. Claro que quando a gente olha a inflação acumulada 12 meses nesse país, ela ainda está alta, mas ela já tem claramente uma desaceleração acontecendo e na margem, nos dados mensais, a inflação já está voltando para um patamar mais confortável, né? Isso tudo foi muito importante para o Brasil, porque essa desaceleração da economia mundial ajudou a arrefecer um pouco o preço de algumas commodities e, consequentemente, ajuda no nosso cenário desinflacionário. Então, em 2023, o Brasil foi marcado por um grande choque de oferta positivo. O que é o grande choque de oferta positivo? Nós tivemos um aumento muito forte da produção de grãos, né? Soja subindo mais de 22%, milho subindo muito forte, cana-de-açúcar, café, todo o agronegócio subindo muito forte. Então, o PIB agro desse ano, em termos reais, em volume, deve crescer em torno de 15%. Mas não foi só o campo que ajudou a empurrar o PIB. Nós tivemos também um aumento muito forte da extração de petróleo. Nesse ano, a nossa extração de petróleo deve crescer em torno de 12% a 13% em volume. E PIB, como você conhece, é Produto Interno Bruto, é produção. Então, com isso, o nosso PIB desse ano deve crescer em torno de 3%. E o agro, o petróleo e os efeitos secundários de tudo isso sobre o setor de serviço não empurraram somente o PIB, eles empurraram também a nossa balança comercial. Nesse ano, nós estamos tendo um aumento do volume exportado de mais de 9%, o que é muito forte. E é bem curioso quando a gente compara com o mundo, porque o mundo nesse ano não está aumentando o volume exportado. O volume exportado do mundo nesse ano está praticamente estagnado, com uma pequena queda, e o nosso está subindo muito forte. Isso vai gerar para a gente, nesse ano, um saldo comercial de 95 bilhões de dólares. O Brasil nunca teve saldo comercial de 95 bilhões de dólares. E esse aumento da oferta, ele ajudou a segurar a inflação também, né? Exatamente, porque se eu produzo mais alimentos, produzo mais produtos, né, se eu aumento a oferta de um país, ele permite segurar os preços, segurar a inflação, junto com a balança comercial forte, que ajudou na valorização cambial, né? Então a gente começou o ano com um câmbio a 5,28, mais ou menos, 5,30. Hoje, o câmbio está a 4,88, 4,86, né, agora no mercado. A tendência, você acha que é continuar o câmbio nesse nível, desacelerar um pouco? Eu acho que o câmbio ele tem uma tendência de apreciação justamente pela balança comercial, né? Nesse ano foi recorde histórico, 95 bilhões de dólares. E aí tem um detalhe bem interessante. Se você pegar a balança comercial dos últimos 3 meses, fazer o ajuste sazonal, analisar, ele está dando 130 bilhões de dólares. Então é um saldo comercial muito pujante. Seria um forte. Pouco acima dos 4,90 atuais, em torno de 5. Não, a gente acha que o câmbio tem uma pressão para valorização, né? Para o câmbio escorregar um pouquinho mais para baixo. Caiu um pouco o dólar. Isso, valorizar um pouquinho mais. E justamente essa por valorização... Por causa dessa entrada de dólares, né? Justamente por causa da entrada de dólares da balança comercial. Então essa valorização cambial que aconteceu nesse ano e deve acontecer um pouco mais no ano que vem, ela está ajudando a reduzir a inflação. Então, por exemplo, nesse ano a inflação vai ficar em torno de 4,5%, que é dentro da banda de metas do Banco Central. Pela primeira vez, né? Depois de vários anos, o Banco Central não vai precisar justificar
a sua incompetência para baixar os juros dentro da banda da meta, né? Eu não diria incompetência, mas muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Dificuldade, isso. eu diria. Porque no meio do caminho teve aumento de preço de commodities, teve petróleo indo para $150, 140, vai e volta, né? Teve pandemia no meio do caminho. Então teve muita coisa nesses últimos anos que acho que atrapalharam o Banco Central, atrapalharam a inflação. E essas coisas estão desaparecendo. Né? Por isso que a inflação está voltando nesse ano de 2023 para 4,5%. E tem um detalhe muito importante. Nesse ano nós tivemos aumento de imposto. Se não tivesse tido aumento de imposto sobre combustível, sobre energia, por exemplo, a inflação desse ano ficaria mais próxima de 3,3%. 3,3% é o centro da meta. É praticamente o centro da meta. E para o ano que vem, a tendência é essa, continua. O próprio Banco Central está admitindo que vai poder cortar os juros porque a inflação vai continuar diminuindo. Exatamente. Então, para o ano que vem, o que a gente tem? A gente tem um mundo que é desinflacionário. Né? Então, a gente olha para o mundo e fala assim, Estados Unidos nesse ano vai crescer 2,5%, no ano que vem vai crescer 1,2%. Que é um crescimento bem mais modesto. Zona do euro. Na zona do euro deve ter um PIB apenas ligeiramente positivo, possivelmente com a Alemanha com variação negativa. A China deve crescer menos no próximo ano também. Por quê? A China tem um ponto bem específico. O mercado imobiliário que vem em retração, todo mundo fala assim, os lançamentos de imóveis na China caíram. Mas não é lançamento de imóvel que entra no PIB. O que entra no PIB é construção de imóvel. É você construir aço, é você produzir cimento, produzir tijolo, produzir louças, metais. É isso que entra no PIB. Então o que está acontecendo? Os lançamentos começaram a cair no ano passado. E nesse ano caíram mais. No entanto, as construtoras ainda estão produzindo os imóveis que foram lançados há 2, 3 anos atrás, que ainda estavam no patamar bom. Então as construções em andamento ainda não caíram. Por isso que as pessoas falam, a demanda por aço ainda não caiu. Sim, porque a construção de imóvel ainda está referente ao lançamento de 3 anos atrás, quando os lançamentos estavam nas máximas históricas. Então, conforme esses imóveis forem sendo entregues, o que vai ficar no portfólio de construção em andamento é o que foi lançado o ano passado e nesse ano. E os lançamentos caíram. Então, no próximo ano, a gente vai ver um impacto um pouco mais forte no PIB, um pouco mais negativo, né, no PIB, do setor imobiliário, das construções em andamento. Então, eu entendo que o PIB chinês nesse ano que está passando cresceu 5,5% e no próximo ano deve crescer por volta de 4%. Então, é um mundo que cresce menos. Se é um mundo que cresce menos, é um mundo que deixa o preço de commodities estável, algumas delas com alguma queda. E isso, para a nossa desinflação, é muito bom. Isso vai ajudar a deixar a nossa inflação baixa no ano que vem. Né? Então, câmbio bem comportado, preço de commodities bem comportado, salários no Brasil subindo mais alinhado com a inflação passada, em torno de 4,5%, 5%. Então, tudo isso faz com que o custo de produção das empresas brasileiras não suba muito no ano que vem. E se o custo de produção não sobe muito no ano que vem, não tem por que a empresa subir o preço em 10%, 15%, 8%. Obrigado, Yuki. A gente conversou um pouco sobre a economia brasileira neste final de 2023 e no próximo programa nós vamos voltar a falar com o Yuki sobre as perspectivas para 2024. A gente se vê no próximo programa Papo de Especialista.